Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso. Nessa aula aqui, então, nós vamos estar fazendo um relógio, porém, nós vamos estar utilizando aqui a resina da Ohana, né? De baixa viscosidade e baixa espessura. Vamos estar fazendo um total aqui de mistura de 100 gramas de resina com 50 gramas de endurecedor. Esse relógio ele é um relógio um pouquinho diferente, porque aqui nós estamos utilizando uma base em MDF, tá? Aonde a gente vai vai aplicar a resina ali em cima. Primeiramente, aqui nós vamos fazer a mistura da resina com o pigmento. Lembrando que como eu utilizei aqui 100 gramas de resina, então, no máximo, até 5 gramas de pigmento, tá? 5% da quantidade que você colocou. Como é uma resina da Ohana, o ideal é que você faça a pigmentação primeiro, antes de você fazer a aplicação do endurecedor, tá? Aqui vamos fazer bem a mistura. Lembrando que o total de mistura de 100 de resina para 50 de endurecedor, tá? Fazer bem a mistura, deixar bem misturadinho. E aqui, então, nós vamos fazer a aplicação, tá? A basezinha bem nivelada, eu tenho um plástico no fundo aqui, porque quando eu jogar aqui a resina, ela vai escorrer, tá? E vai lambuzar aqui a bancada. Então, o ideal é que você tenha um plástico ali, para evitar essa sujeira, né? Vamos dizer assim, porque ele vai escorrer e vai acabar sujando tudo aí a sua bancada. E se você estiver utilizando um plástico, é bem melhor, porque depois você pode só remover aí o plástico e tá 100%, tá? Ó, aqui vamos colocar a resina e vamos vamos espalhar essa resina aqui por toda a nossa peça, né? E depois ela vai escorrendo, né? Porque ela tá se autonivelando, então ela vai escorrer em alguns cantinhos aí, tá? Ó, vamos espalhar ela bem. E agora a gente vai vir com a nossa espátulazinha e vai trazendo a resina até no cantinho para ficar a peça toda preenchidinha aí com a resina, tá? Aqui nós estamos utilizando o branco, né? O branco cor sólida lá da Resiquale. Ó, e pode ver que ele ficou muito bonito realmente, porque aqui, depois que ela estiver seca, a gente vai vir com um efeito bem legal, bem diferente, tá? Agora, então, nós vamos passar aqui um maçarico, né? Aqui você pode passar o maçarico bem tranquilo, tá? Se você tiver um maçariquinho maior, pode passar, ou pode passar esse mais pequenininho mesmo, tá? Porque aqui, como ele não tem uma base de silicone, né? Ele não tem um molde de silicone, então você não precisa estar se preocupando. E agora, aguardar o tempo de secagem pra gente finalizar a nossa peça. Aqui, então, a peça já está seca, tá? E aqui, então, nós vamos fazer as nossas misturas, né? Primeiramente, aqui, nós vamos estar utilizando esses aramezinhos aqui, essa correntinha, né? Cheia de bolinha. Aqui eu já tenho um pedacinho onde eu cortei, né? Vamos estar utilizando aqui a resina da Resiquale, de média viscosidade, tá? Vamos estar pesando aqui uma quantidadezinha de resina bem pequenininha. Vamos estar pesando aqui 50 graminhas de resina com 22,5 de endurecedor, tá? E aqui, na verdade, a gente vai pesar, fazer a mistura, porém, a gente vai dividir em copinhos, porque a gente vai utilizar mais do que uma cor, né? Então, nós vamos estar separando aqui em várias cores os potinhos. Mas, primeiramente, vamos fazer a mistura total da resina, fazer bem a mistura, porque a resina de alta viscosidade lá da Resiquale, ela é uma resina um pouco mais grossa, tá? Então, tem que fazer bem a mistura, deixar bem misturadinho por aproximadamente aí uns 3 minutinhos, tá? E aqui agora a gente vai pesar uma quantidade em cada copinho, vamos dividir essa quantidade total aí e vamos fazer a pigmentação de cada uma, tá? Ó, aqui a gente tem cada copinho, a gente vai estar pigmentando com uma cor. Uma vai ser um azul escuro, lá da Resiquale. Olha que lindo esse azul. E aqui, então, vamos colocar mais um pouquinho de pigmento, né? Porque fazer uma cor bem forte. Vamos colocar aqui um pigmento lá da Ohana. Olha que lindo que ele fica. Fazer uma mistura de cores bem legais. E vamos estar utilizando aqui mais um azul lá da Ohana também, tá? Muito bonito, essas duas cores são daquele kit Candy, né, da Ohana.
Então, aqui a gente vai estar colocando a resina sobre essa correntinha, né? Vamos posicionar aqui conforme a coloração que a gente desejar, né? Vamos fazer uma mistura de cores bem legais. E vamos preenchendo aqui por toda a peça, tá? Deixar ela toda preenchidinha, colocar uma quantidade de resina bem generosa, vamos dizer assim, ela vai escorrer, ela vai dar uma misturada, tá? Isso é normal, até porque no efeito que a gente vai fazer, ela já vai dar uma misturada também, tá? Aqui eu vou trazer um pouquinho mais, vou colocar um pouquinho mais de plástico, porque precisa de um pouco mais. E aqui vamos pigmentando aqui, né, colocando essa mistura de cores aí por toda a correntinha, tá? Ó, vamos colocando com bastante cuidado. E agora, então, a gente vai colocar sobre a nossa chapinha ali de MDF com a resina branca. Ó, aqui, com bastante cuidado, você vai pegar a correntinha e você vai posicionar ela, trazendo em tracinhos, né, em curvinhas, para dar o efeito desejado, tá? E agora, você vai trazer ela firme, vai puxar ela, olha só, você vai puxar e ela vai fazendo esse efeito, ó, como se fosse ramos de flores, né? Olha que lindo que ele ficou. E aqui você vem em cima da resina de novo, você vai colocar aqui em cima, ela vai dar misturada, ela vai pegar mais resina, tá? E você tira ela e faz de novo o efeito, né? Você vai colocar ela ali em cima, vai trazer ela, vai fazendo o efeitozinho ali e traz para que os cabinhos se juntem lá embaixo, né? Ó, e aqui você traz ele bem firme, trazendo toda a correntinha no mesmo sentido. Olha que lindo que fica. Aqui você pode usar uma correntinha assim, mais grandinha, ou você pode usar uma correntinha um pouco mais pequenininha. Aquelas mais pequenininhas, ela dá um efeito mais legal. Porém, aqui na minha cidade eu não encontrei, tá? E eu fiz com essa mesmo. Fica bonito também. Porém, aquela que é mais pequenininha, ela dá um efeito bem mais bonito, tá? Ela fica bem mais certinha. Ó, e aqui você traz ela, puxa ela aqui e ela vai dando esse efeito aí. Olha que lindo que fica. Ó, e aqui você posiciona de novo em cima da resina, coloca ali em cima, ela vai pegar a resina de novo. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho, dar uma misturadinha aí, para ter um pouco mais de coloração, um pouco mais de resinas. Ó, vamos preencher ela bem. E agora colocar novamente em cima da nossa peça aí, para finalizar a peça. Ó, aqui eu vou posicionar ela um pouquinho mais em cima. E eu vou trazer ela novamente bem firmezinha. Olha, aqui a nossa peça está pronta, tá? Se você quiser fazer mais, você pode fazer mais, fica a seu critério, tá? Aqui pra mim eu acho que já está bom essa quantidade, tá? Já achei que já é o suficiente aí, já tá bem legal, bem bonita ficou a nossa peça. Se você quiser fazer mais, pode fazer mais. Com a correntinha menorzinha, ela vai ficar, vai dar um pouquinho mais, menos, vamos dizer assim, né? E você pode trabalhar um pouquinho mais por cima, fazer umas mais por cima que vai ficar bem legal também. Tá? Aqui você pode estar usando realmente a sua criatividade aí. Aqui vamos passar o maçarico para tirar as bolinhas que ficou aí por cima e aguardar realmente o tempo de secagem para a gente fazer o furinho e posicionar aí os nossos números, tá certo? Olha que lindo que ficou um efeito muito bonito, muito bacana, ficou bem legal. E agora, então, vamos aguardar aí o tempo de secagem para a gente finalizar o nosso relógio. Aqui, então, o relógio já está seco, olha que lindo que ele ficou.
E aqui agora a gente vai fixar esses números, né? Esse aqui eu comprei os números prontos, tá? Tem esse kitzinho, eu paguei R$ 37 nesse joguinho, com os numerozinhos e tudo, a partezinha do reloginho, a maquininha do relógio. Ó, aqui tem os ponteiros, a parte da maquininha do relógio. E aqui a gente vai posicionar ele, né, para poder fazer o furinho, tá? Ó, aqui ele veio tudo, veio os parafusinhos, veio aquela borrachinha para fixar. E aqui agora a gente vai usar, ó, aqui é a loja que eu comprei, tá? Tem várias opções. E aqui agora a gente vai usar esse guia, tá? Aonde ele dá a posição exata dos numerozinhos. Vem com essa base aqui junto, porém a gente não vai utilizar, você pode descartar ele, tá? Aqui então a gente já tem 2 pontos marcados, agora a gente precisa primeiramente definir o meio, né, o centro do nosso relógio, para a gente poder fazer o furo do meio da maquininha. Aqui você pode ver que ficou aquelas gotinhas, né, de resina que escorreu para baixo da nossa peça. E aqui você vai remover essas gotinhas, né, com um estilete. Você vai usar um estilete aí, a pontinha do estilete, e você vai remover todas essas gotinhas aí que ficou embaixo da nossa peça aí, tá? Ó, ele vai remover tudo, você pode ver que ele sai tudo bem certinho, tá? E aqui, então, nós vamos estar utilizando para fazer a guia do nosso, para a gente ter a base aqui do nosso relógio, para a gente saber o meio bem certinho. Eu tenho eu tinha uma régua, porém ela era um pouquinho pequenininha. Esse aqui é bem retinho, tá? Você pode estar utilizando uma régua também, se você tiver uma régua um pouquinho maior. Aqui eu já tenho umas bases, né? Uns risquinhos aonde eu já fiz. Vou posicionar bem certinho ali, pra gente achar o meio do nosso relógio. Ó, marquemos uma ponta até na outra, e aqui a mesma coisa nós estaremos fazendo. De uma ponta até na outra, nós estaremos achando o meio aí do nosso relógio, tá? Ó, aqui é o meio do nosso relógio, então é ali que a gente vai fazer o furo pra gente passar depois a maquininha. Vamos utilizar aqui uma parafusadeira com uma broca, centralizar bem certinho no meio e fazer o furinho ali. Aqui eu vou fazer um comecinho. E agora eu vou erguer um pouquinho, porque senão vai furar a minha bancada aqui. E vamos furando devagarzinho, ó, até passar por toda a peça. Olha que legal. Ó, bem certinho, fez o furinho, ó, bem no meio realmente do nosso relógio. Aí aqui a gente vai fazer o furinho, né, pra passar ali. Você tem que ver se o furinho ficou bem certinho. E aqui, então, agora, nós vamos estar utilizando essa base aqui, né? Vou colocar um palitinho bem no centro, para firmar ali no meio do buraquinho. E vamos estar passando um tracinho nas laterais. Vamos estar utilizando aqui uma fita para colar as pontinhas, para esse papelzinho não ficar mexendo de um lugar para o outro, para ficar bem certinho, tá? Aqui nós vamos estar utilizando aqui uma reguinha. Essa minha base, vamos dizer assim, né? Você pode utilizar uma régua, mas eu tenho essa base aqui. E nós vamos estar fazendo um risquinho na lateralzinha do nosso relógio, para posicionar e a gente saber onde que é cada número bem certinho, tá? Aqui a gente vai fazer o risquinho. Vamos deixar ele bem ajustadinho, porque na verdade eu já tenho uma base ali, então eu tenho que fazer os primeiros números nessa base, né? Vamos ajeitar ele bem certinho, porque aqui eu tenho a posição do relógio que eu quero, né? Então, como eu quero que o centro, o meio do relógio, vamos dizer assim, a parte principal dele, fique bem retinha com essas flores,
Então, eu tenho que deixar ele bem certinho, realmente, ajustar ele para que fique realmente na posição que eu quero. Aqui, deixar ele coladinho. E agora, então, a gente vai fazer os risquinhos aí em todas as nossas, onde vai ficar todos os numerozinhos, tá? Ó, sempre fazendo uma marquinha no ladinho. E daí, agora aqui, a gente vai remover esse papelzinho e vamos posicionar os números aqui pra gente fazer a fixação dos números, tá? Esses numerozinhos são numerozinhos em acrílico, né? Então, ele vem um plásticozinho por cima e vem também um adesivo já, né? Onde você faz a colagem dele, né? Ó, você vai posicionando ele e daí depois a gente vai colando nos lugares bem certinhos, tá? Aqui você pode estar utilizando de várias maneiras, né? Você pode usar ele assim deitado, ou usar ele em pé, fica a seu critério realmente. Eu vou usar ele assim, em pezinho, porque eu particularmente acho mais bonito, tá? Ó, aqui está tudo posicionadinho e a gente agora vai colando um por um. Atrás você pode ver, ele já tem uma colinha, tá? Atrás ele tem uma cola, aonde a gente só tira esse papelzinho e posiciona em cima do lugar que a gente quer. Olha só ali, ó. Só tirar, puxa o papelzinho. Ó, e a colinha tá ali, ó. E daí é só você posicionar bem certinho aonde você quer que fica os numerozinhos ali, tá? E assim agora a gente vai fazer por todas as pecinhas, por todos os numerozinhos, tá? E agora a gente vai remover esse plástico. Você pode ver que ele vem tipo uma proteção, né? A gente vai remover todos. Olha que lindo que ele ficou, deu um brilho. Olha que fantástico. E aqui agora a gente vai colocar o relógio, né? A maquininha do nosso relógio. Vamos estar colocando ela aqui. Vamos fixar ela bem certinho na parte de trás. Para ver se ela vai passar bem certinho. Olha que legal, aqui você passa o parafusinho, né? Ele vem uma arruelinha, onde você vai colocar ela ali. Aqui a gente vai colocar o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. E olha que lindo que ficou o nosso relógio. Fantástico, né? E aqui agora na parte de trás do nosso relógio, a gente vai pintar ele. Na verdade, fica a seu critério, né? Se você quiser, você pode pintar. Se você não quiser, não precisa. Porém, eu particularmente, eu acho que dá um acabamento muito mais bonito na peça, né? Aqui eu vou colocar uma estopinha para não riscar o nosso relógio. E aqui nós vamos estar utilizando essa tinta, uma tinta prata, para a gente pintar tanto as lateraisinhas, né, a bordinha do nosso relógio, quanto a parte de trás, realmente, tá? Para ficar bem bonito. Aqui nós vamos pintar a bordinha com o auxílio de um pincelzinho. Ó, você vai pintar, fazer todo esse acabamento, né? Vai ficar muito mais bonito, vai deixar a sua peça mais com um charme bem melhor. E aqui você vai fazer todo esse processo por toda o nosso relógio aí, tá?
Aqui você pode passar uma ou duas ou três demão, né? Fica realmente a seu critério, conforme o acabamento que você quer dar na peça, tá? Você vai passando ali, vai pintando para dar esse acabamento muito bonito. E agora, então, na parte de trás do nosso relógio, nós vamos estar colocando aqui uma quantidade de tinta. Eu vou estar fazendo um acabamento um pouco diferente, tá? Eu vou colocar a tinta aqui. Nós vamos espalhar por todo essa base, né? Esse relógio. Eu vou espalhar com a mão mesmo, tá? Aqui eu botei ó, uma luva. Passei um pouquinho mais rápido também, tá? Que eu só vou passar a tinta por toda a nossa base aqui. E depois eu vou vir com uma esponjinha para fazer o acabamento aí do nosso relógio, tá? Você pode dar uma, duas demão, fica a seu critério, tá? Como ele é mais vamos dizer assim, só para dar um acabamento, para não ficar essa coisa escura, esse efeito madeira no fundo, né? Essa parte de MDF aí, eu passei aí um pouquinho de tinta, deixei ele bem bonitinho, para ficar bem legal aí o nosso relógio, tá? Até porque quando o seu cliente for comprar o relógio, você for entregar, ele vai ver a parte de trás, né? Então, aí dá um acabamento mais bonito, deixa a sua peça bem mais bonita também. Bom, vai espalhando por toda a peça. Depois que tiver bem espalhadinho, você vai vir com uma esponjinha, tá? Esponjinha dessas esponjas de louça, né? Pega a partezinha do amarelinho ou uma espuminha e você vai dando batidinhas por cima da tinta. Ele vai dar um efeitozinho bem legal, ó. Você vai dando batidinhas e ele vai deixando um efeito bem bacana aí por cima de toda a peça. Olha só que legal que ele fica. Você vai passando por toda a peça e olha que legal que ficou. E aqui aguardar o tempo de secagem para a gente montar o nosso relógio. E aguardo você na próxima aula. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter.